Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Remanescente de Filadélfia. Esse dia quero homenagear todas as mamães, estimulá-las na fé, na perseverança, na longanimidade, a desenvolver valores e frutos e buscar o poder do Espírito Santo, para continuarem firmes em sua posição como mães, como defensora da instituição família. Êxodo capítulo 2 assim nos diz: o homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e pinche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, meu Deus, por esta palavra, meu Deus. Que a estratégia de Joquebede, meu Deus, possa vir, Pai Santo, sobre as nossas vidas, como palavra poderosa, que ilumina e instrui, meu Deus, em como devemos lidar em momentos de perseguição, de opressão, meu Deus. Ó Santo Espírito, instrui as nossas vidas, dá-nos a unção da sabedoria, dá-nos, Pai Santo, poder em meio à estratégia que vem de Ti, Senhor Jesus, para desvencilharmos e para que Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te invocamos nessa manhã, eu te invoco, Pai Santo, pessoalmente. Vem sobre a minha vida, usa, Pai Santo, os meus sentidos, eu os coloco à Tua inteira disposição para pregar a Tua palavra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder e autoridade a nós constituído, seja repreendido agora todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho, contrário à pregação da Tua palavra, que o Teu reino possa expandir e que as forças das trevas recuem e se afastem pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Muitas vezes situações adversas, dificuldades, tribulações acometem a sociedade. De forma sutil, alguns problemas vão crescendo e algumas pessoas não se apercebem e quando vão perceber já estão dentro da jaula de javali. Já estão lá dentro de jaulas e já as cadeias foram colocadas sobre os seus membros e as pessoas nem percebem, vão caindo em armadilhas. Não, às vezes nós não imaginamos que um local de bênção onde Deus havia reservado para proteger o seu povo das abominações praticadas pelos cananeus, ali naquele local onde eles haviam sido abençoados, onde o povo de Deus havia sido abençoado, se tornaria um local de escravidão e de opressão. Por isso que não podemos parar de orar. A todo instante devemos manter firmes a comunhão. Devemos ser perseverantes na fé. Por mais que o mal tenha contaminado as nossas muitas instituições, por mais que tenha contaminado a muitos ao nosso caminho de peregrinações, nós vamos nos manter santificados, perseverantes ao chamado daquele que nos comissionou, o Senhor Jesus Cristo. Sem santificação ninguém verá Deus. Este mundo jaz no maligno. Olhemos com perseverança. Enxugue a lágrima. Você pai, você mamãe especial, você que clama a Deus, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, continue firme, perseverante. Observemos alguns dos antecedentes desta história e nos lembraremos muito bem toda a opressão, todo o sofrimento que passou José diante da sua casa, a traição dos seus irmãos, a conspiração, todo o sofrimento que ele passou, as difamações, a cadeia, o cárcere, até que chega o momento exato de Deus, que Deus havia assim determinado profeticamente, por meio de sonhos, na vida do próprio José, de acendê-lo como
ministro da fazenda, como primeiro-ministro, governador de toda a terra do Egito. E vemos que os irmãos que haviam tramado são agora envergonhados e têm que se curvar, como no sonho dos feixes se curvando diante do feixe dele. E ali eles reconhecem que Deus, reconhecem arrependimento, que Deus utilizara todo o sofrimento passado por José para que Jacó, os filhos, os patriarcas, pudessem se instalar ali na terra de Gósen, terra essa presenteada, o melhor da terra do Egito, para a descendência de Jacó, a descendência de Israel, e assim estarem ali protegidos e pudessem sobreviver. Pois Deus havia profetizado que haveria grande juízo de fome, de peste, de miséria sobre a terra demarcada por Abraão, devido aos pecados, às abominações que os caldeus, os cananeus praticavam. E vemos que o povo estava ali instalado em Gósen, nos principais centros de fertilidade, onde o gado prosperava, onde a lavoura prosperava, e a nação de Israel pôde crescer muito e se multiplicar e prosperar ali naquela região. Mas uma data terrível, em 1550 a.C., houve a derrubada de uma dinastia e houve a ascensão de uma outra dinastia. Conta-se que o rei Amoses, de uma dinastia mais pura egípcia, que tinha até contato com os etíopes na sua miscigenação, ali desfaz a dinastia dos Iquisos, que reconheciam todos os benefícios que a política econômica de José tinha proporcionado ao Egito. Ele se esquece de tudo isso e contempla de uma outra forma, por uma outra ótica, já pensando, vendo todo o crescimento e a estatura e a força com que o povo hebreu crescia na terra do Egito. Ele adota algumas políticas terríveis, algumas políticas opressoras, com o intuito de exterminar o povo de Deus. É muito importante observarmos isso, que às vezes muitos cristãos só se preocupam em orar por si, por suas demandas, por suas necessidades, por suas famílias, por aquilo que almejam, por suas obsessões diante de Deus, e às vezes não se importam com política, né? Pagam impostos todos os meses em todos os produtos que consomem, não se preocupam com política e não entendem que decisões políticas, decretos de governo podem afetar o povo de Deus. E o povo de Deus aqui, hebreu, nos servirá de grande exemplo, que na prática somos afetados quando entram governos corruptos que impõem determinações. Os irmãos se lembram no período do bichinho que veio lá do Oriente, né? Vemos determinações de prefeituras e governos querendo fechar as nossas congregações, impedir os nossos cultos. Foi algo terrível. Muitas igrejas aqui na região onde eu estou fecharam. Muitos cristãos se desviaram porque começaram a ficar assíduos em cultos pela internet, desobedeceram aquilo que está lá em Hebreus: não abandonei as vossas congregações, como é de costume de alguns, pois a vinda do Senhor se aproxima. Muitos deixaram de congregar, viraram crentes virtuais, abandonaram a comunhão com os irmãos. É terrível as transformações desde aquela época aos dias de hoje, que foram cruciais para muitos, para muitas igrejas. Houve uma verdadeira transformação que nós não vamos adentrar especificamente no dia de hoje, mas que nós temos que estar atentos a quem escolhemos, que lado, né? Eclesiastes 10:2 vai responder muito da sua pergunta. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso de 30 a 32, também vai ajudar você a selecionar de que lado você quer estar e quem você escolhe para governar você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo e estamos do lado certo, do lado direito. Vejamos ainda em compreensão a essa situação que Joquebede teve que tomar essa estratégia. Vejamos aí que no capítulo 1 de Êxodo ele faz toda uma descrição de todos os 70 que desceram com Jacó para ali morar na terra do Egito. E veja aqui como Deus cumpriu a sua profecia.
no capítulo 1, verso 7, os israelitas se reproduziram, aumentaram muito, multiplicaram, se tornaram muito fortes e encheram a terra. Então um novo rei que não havia conhecido José levantou-se sobre o Egito. Algo de maravilhoso, que tudo que acontece na Bíblia, ela é profética com ela mesma. Ela mostra o cumprimento daquilo que Deus assim prometeu. Ele fala e acontece. Ele levanta reis para ascenderem. Ele usa reis para punir o seu próprio povo. Ele trabalha de uma forma incrível, impressionante, sobrenatural. Às vezes com os nossos olhos racionais, fazendo cálculos, nós não imaginamos que aquilo poderia se cumprir. Mas o nosso Deus, Ele mostra que Ele pode, Ele transcende a ciência e as capacidades humanas. E Ele assim profetizou quando Ele convoca Abraão a sair da sua tenda numa noite escura. E Ele assim cita, orienta Abraão a olhar para as estrelas do céu e ver a quantidade de estrelas, se ele seria capaz de contá-las. E Deus fala que bem assim seria a sua descendência. E Ele entrega naquela noite mirabolante, impressionante, onde o Deus Altíssimo se manifesta numa tocha de fogo com fumaça, representando o Deus Altíssimo e a sua glória, também trazendo a representação do que um dia seria aquela grande coluna de fogo que conduziria o povo gerado por Abraão nas peregrinações no deserto, a grande coluna e a nuvem de fumaça, protegendo o povo do sol escaldante, iluminando nas noites escuras, consumindo ali aquele sacrifício de cortes, aquela aliança de cortes feita por Abraão. E Deus entrega a revelação de que a descendência de Abraão seria grande, se multiplicaria e que eles passariam. Deus é bem claro em afirmar que o povo passaria 400 anos numa terra estrangeira como escravos, mas o Deus Altíssimo, o Santo Goel, o Santo Redentor, viria ali com mão forte para libertá-los e conduzi-los à terra que Abraão havia em si de ter demarcado para ser descendência, herança eterna para a descendência de Abraão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E aqui vemos esse cumprimento, pois em Êxodo 1:7 vem confirmar que a descendência de Abraão agora estava naquela terra estrangeira e havia se multiplicado, havia crescido quantitativamente, e isso de certa forma vai representar. E como eu afirmei, no ano 1550 a.C., surge uma nova dinastia, a dinastia de Amoses I, que retira o poder da dinastia dos Iquisos, e aí ele pensa da seguinte forma, no 1:8, então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que em caso de guerra una-se o nosso inimigo e lute contra nós e vá embora desta terra. Veja como a estratégia, os conselheiros, um rei pagão que usa por conselheiros aqueles que invocam o espírito. Era muito comum os conselheiros dos reis fazerem invocações de espíritos demoníacos para que assim eles pudessem se manter no poder, e eles estavam atentos ali. O rei tinha que se manter no poder, ter cuidado também com seus orientadores, com orientadores da antiga dinastia, de ameaças de quem era poderoso na terra, ao qual ele controlava ali. E ali vieram os conselhos. Veja aquele povo que está ali na terra de Gozém, eles não são egípcios, eles não são da etnia aqui da região, eles são lá do outro lado, lá do Sinai. Vejam como eles crescem em estatura, vejam como suas mulheres são fortes para reproduzir, veja a quantidade de filhos e filhos homens, e vejam como são fortes. Imagine que se num certo período, nós que agora dominamos a maior potência econômica aqui da Fértil Crescente, se eles se unirem a outros inimigos nossos, nos tivermos como um inimigo comum,
Imagina o que eles podem fazer com as nossas vidas. Podem nos pilhar, podem nos roubar e sair daqui com toda a nossa riqueza. Podem nos colocar como escravos. Então vamos agir antecipadamente. Veja como o diabo influencia as políticas, as determinações do Estado, muitas vezes. E o povo de Deus pode ser vítima destas determinações. O mundo jaz do maligno. Veja no verso 11. Por isso colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Veja que todo o projeto urbano ali, as grandes edificações dos egípcios foram construídas com força braçal de escravos, e esses escravos eram os hebreus. O povo que tinha a bênção de Jacó, de Israel, estava agora na condição de escravos. Que situação terribilíssima para o povo. Veja como o diabo agora cria uma condição. Ezequiel é o único profeta que revela que o povo de Deus foi colocado sob a condição de escravos, porque não manteve firme a sua comunhão com Deus. O diabo, naquele período em que eles estavam em prosperidade na terra de Gozém, fez com que muitos se tornassem negligentes na comunhão com Deus. E o diabo ali usou da estratégia da prosperidade na terra do Egito, causando neles uma letargia para buscar a Deus. E eles se contaminaram com os deuses, os demônios do Egito. E por isso Deus permitiu que eles se tornassem escravos dessa situação. Mas nosso Deus está no controle, né? E esta é uma das do primeiro fator que nós devemos observar, que Faraó, entre aspas, os inimigos do povo de Deus, utilizaram para deter o crescimento do povo de Deus. Está em jogo aqui o plano de salvação. Está aqui em jogo o plano de salvação que Deus quis construir, a começar por uma família, a família de Abraão, pelo chamado de Abraão. Deus tem um propósito de salvação mantendo o núcleo familiar, a instituição familiar. É por isso que você vê nesta batalha cultural que nós estamos vivendo, na pós-modernidade, grupos ideológicos radicais, revolucionários, querendo destruir a família. Porque sabe que destruindo a família, tirando o sentido da vida das pessoas, as pessoas perderão a sua salvação. Afastar o povo de Deus do Senhor Jesus Cristo, afastar o povo de Deus do propósito, do compromisso com Deus, e colocar outros deuses, outros ídolos. Ezequiel traz essa revelação. Trocar o Deus invisível, o grande eu sou, que aparece para Abraão, Isaque e Jacó, e colocou os deuses do Egito. E agora eles eram escravos, estavam sendo oprimidos. Nosso Deus permite muitas vezes que sejamos escravos, para que venhamos a conhecer que essa sensação de libertinagem, de liberdade, essa falsa sensação de liberdade que a libertinagem proporciona nos corações é algo terrível, leva à escravidão. Libertinagem leva à escravidão. Veja, estavam trabalhando ali sem remuneração para enriquecer e produzir status para o povo egípcio. Veja como Deus opera, mesmo em meio à escravidão. A promessa, a determinação de Deus continua fiel. Deus prometeu que o povo ia se multiplicar como as estrelas do céu. No verso 12 de Êxodo: todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Não adiantava nada. As famílias continuavam fortes, unidas, mesmo diante da opressão, de trabalhos forçados. Veja que povos que se submeteram ali durante muito tempo à escravidão, eles não viviam muitos anos, porque o excesso de trabalhos, uma jornada de trabalho dura e pesada de várias horas, poderia estar exterminando o povo, fazer o povo perder a identidade. Não, diante da escravidão, na luta, eles aprenderam a clamar a Deus, e crescia
o sentimento de um Messias Redentor, da vinda de um Redentor. Veja que todas as heroínas da fé, como a começar por Eva, lá atrás, elas já tinham o sentimento e a perspectiva de alguém que haveria de reparar o dano causado pela serpente. E era comum, a serpente era uma divindade lá no Egito, tanto é que Faraó tinha sob a sua cabeça uma serpente divina, ou seja, Faraó reinava lado a lado com a serpente, com o diabo. E aí veja que o diabo está tentando acabar com o povo de Deus, destruir o plano de salvação de Deus, mas não adiantava. O povo estava se multiplicando, o povo crescendo, e os egípcios temendo este crescimento. Veja no verso 13. Por isso os egípcios escravizaram os israelitas com mais rigor. Vamos intensificar a jornada de trabalho. Vamos dificultar a vida para os israelitas, para os hebreus, com o intuito de destruí-los, mas isso não adiantou. Veja no verso 14, assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolo e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. E aí vemos a segunda intenção maligna daquele faraó em tentar destruir o povo de Deus. Veja no verso 1:15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menina, matai-o, mas se for menina, poderá viver. Veja a segunda intenção do maligno. Utilizando as supervisoras dos partos das hebreias, elas ficavam ali controlando, deram orientações a elas, para que no momento do parto ali nascesse a criança, elas estivessem auxiliando as hebreias dando à luz. Elas asfixiariam os meninos e assim estariam destruindo o crescimento quantitativo do povo. Que coisa diabólica, matar os meninos, só sobreviveriam as meninas acabariam se misturando, se miscigenando com os egípcios, e a identidade do povo de Deus seria destruído. Destruir a identidade do povo de Deus. Veja na igreja de Cristo nos dias de hoje quantos atentados, quantas infiltrações. Veja que eles exigem que o cristianismo faça concessões para que outras ideologias, credos espúrios, credos religiosos, imundos, sejam assim miscigenados e se mesclem ao cristianismo. Basta olhar lá para Roma, basta olhar para o Brasil hoje, quanto sincretismo, quantas tendências vão entrando de forma sutil, com o intuito de destruir a identidade cristã na vida das pessoas. Veja como o inimigo milita contra a cultura judaico-cristã. A única religião que eles exigem que sejam feitas concessões é o cristianismo. E muitas denominações que se dizem cristãs vão cedendo, vão adulterando, vão dando puladinha de cerca e se contaminando. O intuito do diabo é destruir a sua identidade, tirar o sentido da sua vida. O propósito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, o diabo não está para brincadeira aqui. Veja que esses que querem aqui matar os meninos adoram um Deus chamado Sobek. Sobek é uma entidade demoníaca, híbrida, um demônio em forma humana com cabeça de crocodilo. Existiam 4 divindades aqui. Eu já vou até falar antecipadamente, porque na hora que eu chegar em certos pontos da mensagem, eu só vou falar, vou lançar o gatilho na mensagem e você vai se lembrar. Sobek era uma divindade, metade homem, metade crocodilo, cultuada, era o deus da fertilidade. Todos esses deuses, a maioria deles eram vinculados à fertilidade, à prosperidade, vinculadas ao Nilo, pois o Nilo levava água para as plantações, levava água para o gado, para que o gado pudesse se multiplicar.
os melhores cavalos eram do Egito. Mais à frente lá o rei Salomão ia buscar os cavalos do Egito, pois eram excelentes para montar o seu exército, a sua cavalaria. E quem tinha boa cavalaria vencia mais fácil as guerras. O deus cabeça de crocodilo era cultuado. Os exércitos cultuavam Sobek antes de irem para a guerra. Sem contar que Faraó também cultuava eles para ser poderoso, o deus crocodilo. E aí vemos que essas parteiras ali foram tocadas pelo Espírito de Deus e elas não se submeteram a matar os meninos. E aí vemos que Deus vai abençoar essas parteiras para que elas não fossem mortas. E elas vão dar continuidade às suas famílias, elas vão poder gerar filhos, construir família. Deus vai poupar. Veja que num período de opressão, com determinações para matar o povo de Deus, Deus está preservando aqueles que se posicionam. Se em momentos de opressão, de determinações, de estados tirânicos, nós nos posicionarmos como Sifra e Puá, nós seremos abençoados. Pedro disse, convém mais obedecer a Deus do que os homens. A palavra de Deus está em supremacia em períodos de opressão e de perseguição. Devemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus prepara as mamães, Deus prepara as igrejas para momentos difíceis. Ai das grávidas, ai das que amamentam. O Senhor Jesus Cristo assim instruiu que haveria de haver uma terrível perseguição contra o povo de Deus, aquele povo que o rejeitou daquela época. Que caia sobre nós o sangue desse justo, aquela geração que naquele grande plebiscito escolheu Barrabás e rejeitou o Filho de Deus, estava com o sangue do justo sobre as suas cabeças. O Judas já havia se suicidado, o sangue do justo, ele traiu um justo, um inocente. E aquela geração viu essa perseguição. O Senhor Jesus Cristo instruiu, ai das grávidas, ai das que amamentam, um cerco de 3 anos e meio, de uma grande e terrível tribulação sobre Jerusalém. Muitas mamães praticaram canibalismo, porque 3 anos e 3 anos e meio não entrava nada em Jerusalém, não podiam produzir, os celeiros perderam seus alimentos. Conta-se que uma rebelião dos zelotes, uma seita revolucionária, religiosa revolucionária da época, que andavam com sica, uma adaga debaixo do manto, com alguns sicários, incendiaram o celeiro que tinham cereais, e ainda antecipou a morte de muitos em Jerusalém naqueles 3 anos de cerco. Veja como situações terríveis, né? E nós vemos que um povo se lembrou do que o Senhor Jesus Cristo disse. Quem estiver em casa, não volte para buscar o manto, busque, fuja pelas montanhas para salvar a vida. E eles puderam se salvar. Louvado seja, como é bom lembrarmos da palavra de Deus, das orientações da palavra de Deus em momentos de perseguição. Como eu falei, aqui essas mulheres tiveram as suas vidas preservadas, protegidas por Deus, porque não obedeceram à determinação estatal. E aí vemos mais adiante, Faraó não consegue conter o crescimento do povo de Deus. Os meses estão avançando e o povo continua crescendo, o povo continua se fortificando, cresce em quantidade e estatura. Veja no verso 20, por isso Deus foi bom com as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Veja no verso 21, como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que elas tivessem suas próprias famílias. No verso 22, então Faraó ordenou a todo o seu povo, lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver as meninas. Como eu disse, muitas divindades ali eram cultuadas. O rio Nilo era considerado uma divindade chamada Hapi, um deus de pele, tonalidade verde azulada, barrigudo. Ele tinha uma barriga saliente, ele era a divindade do rio Nilo. Outra divindade também era anexada ao culto ali no rio Nilo, também Osíris. O sêmen do Osíris era considerado as águas do Nilo. Então muitos rituais eram ali praticados. Então o deus Hapi, o deus Osíris, o sêmen de Osíris, que levava a fertilidade e a riqueza do Egito, eram também adorados ali.
E esse Deus, Sobek, que era o Deus metade homem, metade crocodilo. E veja a determinação. Os demônios estão sendo invocados. Os demônios influenciando determinações contra o povo de Deus. E veja que, com certeza, que esse espírito demoníaco manda os meninos para mim. Oferece os meninos para mim em adoração. Quantos meninos não foram jogados a Sobek, o Deus crocodilo, e foram ali lançados para serem devorados. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não contém toda essa documentação. A gente tem que pegar muitos documentos aqui da tradição judaica, mostrando, e narrativas horripilantes, horrorosas. Imagine os gritos de pavor das mamães vendo seus filhinhos sendo atirados ali para o Deus Sobek, para o demônio Sobek, o Deus crocodilo. E aí, diante dessa situação onde muitos meninos estavam servindo para alimentar este demônio, vemos o nosso Deus selecionar alguém. Dali vai nascer o Redentor. As pessoas não imaginam, né, como Deus pode salvar no momento em que já tantos foram ali jogados. Como Deus pode construir o seu plano de salvação, onde vemos um forte império com a força, com a dominação das armas, uma população desarmada. Como poder se libertar de uma situação como essa? Nosso Deus não está omisso, entregue ao cansaço, dormitando. Não, Ele está atento a tudo isso. E o nosso Deus já está agindo, construindo um plano de salvação, um plano de libertação. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Ele disse lá em Gênesis 15 que Ele vai libertar dessa terra. E aí nós vemos dessa terra em que eles seriam, o povo de Deus, a descendência de Abraão, seria escravizado. Deus vai libertar. No capítulo 2, verso 1 nos diz: um homem da linhagem de Levi casou com uma descendente de Levi. Essa descendente de Levi chamava-se Joquebede. Joquebede, quando a gente vai a fundo, descobre aí que ela era, talvez ela fosse ali, casou-se com Anrão, que fazia parte de uma lei chamada Levirato. E a gente descobre que Anrão era casado com a tia, com o benefício, com base na lei do Levirato. E ela tem um menino muito lindo, né? Ela teve 2 filhos com Anrão, ela teve Arão e também teve Miriam. E nasceu o pequenino Joaquim. O nome de Moisés concedido por Joquebede era Joaquim. E nasce o pequeno Joaquim, que depois vai se chamar Moisés. Nesse período em que houve o decreto contra os pequeninos, o Joaquim nasce. Imagine aquela mamãe vendo o seu lindo Joaquim, seu pequenino que nasceu, e debaixo dessa terrível determinação ela tenta esconder